Em um estábulo tranquilo, um acidente inesperado mudou tudo. Um cavalo admirado por sua força e beleza se viu imobilizado, sem esperanças de recuperação. Os especialistas diziam que não havia mais nada a ser feito, mas uma criança de apenas 6 anos enxergou o que ninguém mais via e transformou seu destino. Antes de ouvir esse relato surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias cheias de emoção. A neblina cobria suavemente os campos do estábulo Pinival, naquela manhã de outubro, criando um cenário quase místico. O orvalho ainda repousava sobre a grama e as folhas douradas do outono dançavam ao sabor da brisa matinal. Era um dia aparentemente comum, mas o destino tinha outros planos para todos que faziam parte daquele lugar especial. Aurora Martinez, uma menina de 6 anos, com olhos cor-de-mel e cabelos castanhos sempre presos em 2 tranças, chegou cedo ao estábulo, como fazia todas as manhãs antes da escola. Sua mãe, Helena, trabalhava como administradora do local, o que permitia à pequena passar muito tempo ali, especialmente na companhia de seu melhor amigo, Trovão, um majestoso cavalo de pelagem acobreada que encantava a todos com sua personalidade única. Trovão não era um cavalo comum. Com 8 anos de idade, ele havia se tornado a estrela do estábulo não apenas por sua beleza ou habilidades excepcionais nas competições, mas principalmente por sua capacidade extraordinária de conectar-se com as pessoas. Parecia compreender as emoções humanas de uma maneira quase sobrenatural, ajustando seu comportamento para confortar aqueles que dele se aproximavam. "Bom dia, grandão." Aurora cumprimentou alegremente, oferecendo uma maçã a Trovão, que gentilmente a pegou de sua pequena mão. A conexão entre os dois era visível, enquanto muitas crianças demonstravam medo natural de se aproximar de um animal tão grande. Aurora sempre demonstrou uma confiança inabalável em seu amigo equino. Helena observava a filha com um sorriso nos lábios, enquanto organizava os horários dos treinos do dia. "Aurora, querida, não se esqueça que hoje o Trovão tem treino com o treinador Miguel logo cedo", lembrou ela, consultando sua prancheta. "Posso ficar só mais um pouquinho, mãe? Por favor", implorou Aurora, seus olhos brilhando com aquela súplica característica das crianças. Helena cedeu, como sempre fazia quando se tratava da relação especial entre sua filha e Trovão. O estábulo começava a ganhar vida com a chegada dos funcionários. Miguel, o treinador principal, um homem de meia idade com vasta experiência em equitação, chegou pontualmente às 7 horas. Ele tinha grandes planos para Trovão, que nas últimas competições havia se destacado como um dos cavalos mais promissores do circuito. "Está um pouco escorregadio hoje", comentou Miguel com Pedro, o tratador, enquanto caminhavam em direção à baia de Trovão. "A chuva de ontem à noite deixou o solo bastante úmido." Pedro assentiu preocupado. "Talvez devêssemos adiar o treino", sugeriu, mas Miguel estava confiante. Afinal, Trovão era conhecido por sua cautela e equilíbrio excepcionais. Aurora, que ainda estava com Trovão, percebeu algo diferente no comportamento do amigo naquela manhã. Ele parecia mais agitado que o normal, suas orelhas movendo-se constantemente, captando sons que só ele parecia ouvir. "Está tudo bem, Trovão", sussurrou ela, acariciando seu pescoço. "É só mais um dia de treino." Quando Miguel chegou para buscar Trovão, Aurora sentiu um aperto inexplicável no peito. Era como se algo dentro dela soubesse que aquela manhã seria diferente de todas as outras. Relutante, despediu-se de seu amigo com um último abraço. "Cuida bem dele", pediu ela a Miguel, que sorriu diante da seriedade da pequena. "Como sempre, princesa", respondeu ele, guiando o Trovão para fora da baia. O sol começava a vencer a neblina, criando um belo espetáculo de luz entre as árvores do velho carvalho, que marcava o caminho para a área de treinamento. Helena chamou Aurora para se preparar para a escola, e a menina seguiu a contragosto, olhando para trás várias vezes, observando o Trovão se afastar. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que em poucos minutos suas vidas mudariam completamente. O destino estava prestes a testar não apenas a força física de Trovão, mas também o poder do amor incondicional de uma criança
e sua capacidade de enxergar possibilidades onde os adultos só viam limites. O vento soprou mais forte, carregando consigo mais folhas douradas, enquanto o trovão seguia em direção ao campo de treinamento. O dia estava apenas começando, e com ele uma história extraordinária de superação estava prestes a se desenrolar nos estábulos de Pinevale. O sol já havia dispersado a maior parte da neblina quando Miguel conduziu Trovão para a área de treinamento. O chão ainda estava úmido da chuva da noite anterior, e pequenas poças d'água refletiam o céu azul que começava a se revelar. Miguel estava confiante, mas cauteloso. Ele conhecia bem as habilidades de Trovão e sabia que o cavalo era sensível o suficiente para adaptar-se às condições do terreno. "Vamos lá, parceiro", Miguel falou suavemente, acariciando o pescoço de Trovão. "Hoje faremos um treino leve só para manter a forma." Enquanto isso, no estábulo, Aurora terminava de se arrumar para a escola, mas seu coração ainda estava com Trovão. Ela não conseguia explicar, mas sentia uma inquietação que não era comum. "Mãe", chamou ela, enquanto Helena arrumava sua mochila. "Podemos passar rapidinho para ver o Trovão antes de ir para a escola?" Helena olhou para o relógio, hesitante. "Querida, vamos nos atrasar. Além disso, o Trovão está treinando agora, não podemos interromper." Aurora fez beicinho, mas aceitou a decisão da mãe. Enquanto caminhavam para o carro, ela não pôde deixar de olhar na direção do campo de treinamento, esperando ver um vislumbre de seu amigo equino. No campo, Miguel começou o aquecimento com Trovão. Os primeiros passos foram calmos e controlados. O cavalo respondia bem aos comandos, sua pelagem brilhando sob a luz do sol matinal. Tudo parecia normal, até que não estava mais. Ao passarem perto do velho carvalho, algo inesperado aconteceu. Um barulho repentino, talvez um galho quebrando ou um animal assustado no mato, fez Trovão se sobressaltar. Em um movimento brusco, ele tentou se esquivar, mas suas patas traseiras escorregaram na grama úmida. O som do impacto ecoou pelo estábulo. Miguel, experiente como era, conseguiu se manter na sela, mas sentiu imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Trovão havia caído de lado, e ao tentar se levantar, suas patas traseiras não respondiam como deveriam. "Socorro!" gritou Miguel, sua voz carregada de preocupação. "Precisamos de ajuda aqui!" O grito de Miguel atravessou o ar da manhã, chegando aos ouvidos de Helena e Aurora, que estavam prestes a entrar no carro. O coração de Aurora gelou. Ela sabia, de alguma forma, que era Trovão. "Mãe, é o Trovão, tenho certeza!" exclamou. "Aurora!" Suas pequenas mãos agarrando a blusa de Helena. Sem hesitar, Helena pegou Aurora no colo e correu em direção ao campo de treinamento. Ao chegarem, a cena que viram era de partir o coração. Trovão estava no chão, seus olhos expressivos, cheios de medo e confusão. Miguel estava ao seu lado, tentando acalmá-lo enquanto outros funcionários do estábulo corriam para ajudar. "O que aconteceu?" perguntou Helena, colocando Aurora no chão, mas segurando sua mão firmemente. Miguel, com a voz trêmula, explicou rapidamente sobre o barulho repentino e a queda. "Ele não consegue se levantar", concluiu, a preocupação evidente em seu rosto. Aurora soltou-se da mão de sua mãe e correu em direção a Trovão, ignorando os avisos dos adultos. Ela se ajoelhou perto da cabeça do cavalo, suas pequenas mãos acariciando suavemente seu focinho. "Está tudo bem, Trovão", sussurrou ela, lágrimas brilhando em seus olhos. "Você vai ficar bem, eu prometo." A conexão entre a menina e o cavalo era palpável. Trovão, apesar da dor e do medo, pareceu se acalmar com a presença de Aurora. Seus olhos, antes cheios de pânico, agora transmitiam uma calma resignada. Helena rapidamente ligou para a doutora Sofia, a veterinária do estábulo. "Venha o mais rápido possível", implorou ela. "Tivemos um acidente com o Trovão." Os minutos que se seguiram pareceram horas. Os funcionários do estábulo trabalharam juntos para criar uma proteção ao redor de Trovão, protegendo-o do sol e tentando mantê-lo o mais confortável possível no chão. Aurora se recusava a sair do lado dele, murmurando palavras de conforto,
e promessas de que tudo ficaria bem. Quando a doutora Sofia chegou, seu rosto ficou sério ao ver a situação. Após um exame cuidadoso, ela chamou Helena e Miguel para uma conversa privada, longe dos ouvidos de Aurora. A situação é grave, explicou a veterinária, seu tom profissional, mas compassivo. Trovão sofreu um trauma na medula espinhal. As patas traseiras estão paralisadas e não posso garantir que ele voltará a andar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para Aurora, que ainda estava ao lado de Trovão, e sentiu seu coração se partir. Como explicar isso a uma criança que via o cavalo como seu melhor amigo? Quais são nossas opções? Perguntou Miguel, sua voz quase um sussurro. Doutora Sofia suspirou. Vamos fazer o possível para mantê-lo confortável e iniciar um tratamento. Mas vocês precisam estar preparados. Se ele não mostrar sinais de melhora em breve, teremos que considerar alternativas mais difíceis. Helena sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ela sabia o que aquilo significava. Olhando novamente para Aurora, que continuava a confortar Trovão com uma determinação surpreendente para alguém tão jovem, Helena fez uma promessa silenciosa. Eles fariam tudo o que pudessem. Por Trovão. Por Aurora. Pela esperança que aquela pequena menina representava o dia, que começara como qualquer outro havia se transformado em um pesadelo. Mas enquanto os adultos contemplavam as sombrias possibilidades, Aurora, em sua inocência e amor incondicional, já estava plantando as sementes de algo extraordinário. Algo que ninguém ainda podia imaginar, mas que mudaria para sempre a vida de todos em Pinnyvale. Os dias que se seguiram ao acidente de Trovão foram sombrios no estábulo Pinnyvale. O local, antes repleto de alegria e atividade, agora parecia envolvido por uma nuvem de tristeza e preocupação. O som dos cascos batendo alegremente no chão foi substituído por sussurros ansiosos e olhares preocupados. Aurora, no entanto, se recusava a aceitar a atmosfera pessimista que pairava sobre o estábulo. Todos os dias, após a escola, ela corria para ficar ao lado de Trovão. Os adultos haviam criado um espaço confortável para o cavalo em um dos celeiros maiores, com feno macio e proteção contra as intempéries. "Oi, Trovão!" exclamava Aurora ao entrar no celeiro, seu rosto iluminando-se ao ver o amigo. "Trouxe mais histórias para você hoje." Helena observava de longe, seu coração dividido entre a admiração pela dedicação de sua filha e a preocupação com o eventual desfecho da situação. A doutora Sofia vinha diariamente para avaliar Trovão, mas suas expressões continuavam sérias após cada exame. Numa tarde particularmente fria, enquanto Aurora lia para Trovão uma história sobre um unicórnio mágico, Helena se aproximou da doutora Sofia, que acabara de terminar mais uma avaliação. "E então?" perguntou Helena, sua voz baixa para não interromper Aurora. A doutora Sofia suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Helena, não vou mentir para você. A situação não está melhorando como esperávamos. As patas traseiras de Trovão ainda não mostram sinais de recuperação." Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. O que isso significa para ele? A longo prazo? "Um cavalo não foi feito para ficar deitado por longos períodos", explicou a veterinária, seu tom compassivo, mas realista. "Isso pode levar a complicações sérias, úlceras de pressão, problemas respiratórios, circulatórios. Se não houver melhora em breve, teremos que considerar opções mais difíceis." As palavras pairaram no ar, pesadas e dolorosas. Helena olhou para sua filha, que continuava lendo animadamente para Trovão, aparentemente alheia à conversa dos adultos. "Quanto tempo temos?" perguntou Helena, temendo a resposta. "Talvez uma semana, no máximo 2, respondeu a doutora Sofia. "Estou fazendo tudo o que posso, mas..." Nesse momento foram interrompidas por um grito animado de Aurora. "Mãe!" "Doutora Sofia, venham ver!" exclamou a menina, pulando de excitação. "Trovão mexeu a pata, eu vi." As duas mulheres se aproximaram rapidamente. Aurora apontava freneticamente para a pata traseira direita de Trovão. "Ele tentou se mexer. Eu tenho certeza", insistiu Aurora, seus olhos brilhando de esperança.
A doutora Sofia se ajoelhou ao lado do cavalo, examinando cuidadosamente a área indicada por Aurora. Após alguns momentos de observação atenta e alguns testes, ela se virou para Helena e Aurora com uma expressão cautelosa, mas com um toque de otimismo que não estava lá antes. Parece que há algum movimento reflexo, explicou ela. É muito sutil, mas é algo. Aurora bateu palmas de alegria. Viu? Eu disse que ele ia ficar bom. Trovão é forte. Helena sorriu para sua filha, maravilhada com sua fé inabalável. A doutora Sofia, no entanto, manteve-se cautelosa. Isso é um bom sinal, disse ela, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Não podemos criar expectativas muito altas ainda. Mas para Aurora, aquele pequeno movimento era tudo o que ela precisava para acreditar que um milagre era possível. Nos dias que se seguiram, ela dedicou cada momento livre a Trovão. Além de ler histórias, ela começou a trazer seus brinquedos para o celeiro, criando um pequeno acampamento ao lado do cavalo. Uma tarde, enquanto brincava com seus blocos de montar perto de Trovão, Aurora teve uma ideia. Ela começou a empilhar os blocos, criando uma estrutura que lembrava vagamente um andaime. Olha, Trovão, disse ela, mostrando sua criação ao cavalo. É como aquela coisa que a tia Rosa usa para ajudar as pessoas a andar de novo no hospital. Talvez possamos fazer algo assim para você. Helena, que observava de longe, sentiu uma pontada de tristeza diante da inocência de sua filha. Como explicar que as coisas não eram tão simples? Que a recuperação de Trovão, se acontecesse, seria um processo longo e difícil? No entanto, quando Aurora correu até ela, os olhos brilhando de excitação, Helena não teve coragem de desanimá-la. Mãe, tive uma ideia incrível, exclamou Aurora. E se fizéssemos algo para ajudar Trovão a ficar de pé? Como aquelas coisas que a tia Rosa usa com os pacientes dela? Helena abraçou sua filha, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. É uma ideia muito criativa. Querida, disse ela suavemente, mas ajudar cavalos é bem diferente de ajudar pessoas. Não sei se algo assim funcionaria para o Trovão. Aurora, no entanto, não se deixou abater. Mas e se funcionasse? E se pudéssemos tentar? Por favor, mãe! Olhando nos olhos esperançosos de sua filha, Helena sentiu algo mudar dentro de si. Talvez, pensou ela, a fé inabalável de uma criança fosse exatamente o que todos precisavam naquele momento. Sabe de uma coisa? Disse Helena, sorrindo para Aurora. Vamos conversar com a tia Rosa. Quem sabe ela não possa nos dar algumas ideias. O rosto de Aurora se iluminou com um sorriso radiante. Naquele momento, uma pequena semente de esperança foi plantada. Uma semente que, alimentada pelo amor e determinação de uma criança, poderia crescer e se transformar em algo extraordinário. Enquanto o sol se punha sobre Pinevale, pintando o céu com tons de laranja e rosa, uma nova energia parecia pairar no ar. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez desde o acidente, havia um vislumbre de possibilidade. E às vezes, é tudo o que se precisa para mudar o curso do destino. A tia Rosa era fisioterapeuta no hospital da cidade e sempre foi uma grande inspiração para Aurora. Quando Helena ligou explicando a situação e pedindo conselhos, Rosa ficou intrigada com a ideia de sua sobrinha. É uma proposta interessante, disse Rosa pelo telefone. Nunca ouvi falar de algo assim para cavalos, mas isso não significa que seja impossível. Por que não venho dar uma olhada? No dia seguinte, Rosa chegou ao estábulo Pinevale, carregando uma pasta cheia de desenhos e esquemas de equipamentos de reabilitação. Aurora a recebeu com um abraço apertado e, imediatamente, a levou para ver Trovão. Tia Rosa, você acha que pode ajudar? Perguntou Aurora, seus olhos brilhando de esperança. Rosa examinou Trovão cuidadosamente, observando sua condição e o ambiente ao seu redor. Depois de alguns minutos, ela se virou para Helena e Aurora com uma expressão pensativa. A ideia da Aurora não é tão absurda quanto pode parecer, começou Rosa. Na fisioterapia humana, usamos sistemas de suporte de peso para ajudar pacientes com lesões na medula espinhal a treinar o movimento das pernas. Teoricamente, poderíamos adaptar algo similar para um cavalo.
Helena parecia cética. Mas um cavalo é muito mais pesado que um humano. Como isso funcionaria? Rosa assentiu, reconhecendo o desafio. Sim, seria complexo. Precisaríamos de um sistema robusto, capaz de suportar o peso de Trovão e permitir que ele tentasse se mover com segurança. Aurora, que estava ouvindo atentamente, correu para pegar seu caderno de desenhos. Posso mostrar minha ideia? Perguntou. Ela ansiosa. Com a permissão de todos, Aurora abriu seu caderno revelando uma série de desenhos coloridos. Embora fossem obviamente o trabalho de uma criança, havia uma lógica surpreendente por trás deles. Veja, tia Rosa, explicou Aurora, apontando para seus desenhos. Podemos fazer algo grande como uma tenda, mas com cordas fortes aqui e aqui. Assim Trovão ficaria pendurado, mas ainda poderia tocar o chão com as patas. Rosa examinou os desenhos com crescente interesse. Isso é notável, Aurora. Você capturou a essência básica de um sistema de suporte de peso. Empolgada com o interesse de sua tia, Aurora continuou. E olha, podemos fazer as cordas se moverem, assim Trovão pode tentar andar sem cair. Helena observava a cena com uma mistura de orgulho e incredulidade. Sua filha de 6 anos havia concebido algo que poderia, potencialmente, revolucionar a reabilitação equina. Rosa se virou para Helena, seus olhos brilhando com entusiasmo profissional. Helena, isso pode parecer loucura, mas acho que vale a pena tentar. Com as adaptações adequadas e a ajuda de alguns engenheiros, poderíamos criar um protótipo. Helena hesitou. Mas e se não funcionar? Não quero dar falsas esperanças a Aurora. Rosa colocou uma mão reconfortante no ombro de Helena. Às vezes, as maiores inovações vêm dos lugares mais inesperados. E mesmo que não funcione, para Trovão, pense no potencial que isso teria para outros cavalos no futuro. Naquele momento, a doutora Sofia entrou no celeiro para sua visita diária. Ao ver o grupo reunido e a animação no ar, ela perguntou o que estava acontecendo. Aurora, incapaz de conter sua empolgação, correu até a veterinária. Doutora Sofia, temos uma ideia para ajudar Trovão a ficar de pé de novo. A doutora Sofia ouviu pacientemente enquanto Aurora, Rosa e Helena explicavam o conceito. Inicialmente cética, a expressão da veterinária foi mudando à medida que compreendia o potencial da ideia. É arriscado, disse ela finalmente, mas também é brilhante. Se conseguíssemos implementar algo assim, poderíamos não apenas ajudar Trovão, mas potencialmente revolucionar o tratamento de lesões equinas em todo o mundo. A empolgação no ar era palpável. Aurora pulava de alegria, Helena sorria com cautela, e Rosa já estava fazendo anotações e esboços mais detalhados. O que precisamos fazer agora? Perguntou Helena, sentindo-se finalmente esperançosa pela primeira vez desde o acidente. Primeiro, precisamos de uma equipe, respondeu. Rosa, vou entrar em contato com alguns colegas engenheiros. Helena, você pode falar com a administração do estábulo? Vamos precisar de permissão e possivelmente de financiamento. A doutora Sofia assentiu. Eu posso entrar em contato com alguns especialistas em medicina veterinária. Quanto mais apoio tivermos, melhor. Enquanto os adultos discutiam os próximos passos, Aurora se aproximou de Trovão, acariciando suavemente seu pescoço. Ouviu? Isso, amigão, sussurrou ela. Vamos fazer você ficar de pé novamente, prometo. Trovão relinchou suavemente como se entendesse. Seus olhos, sempre expressivos, pareciam brilhar com uma nova luz. Nos dias que se seguiram, Pinevale se transformou em um centro de atividade frenética. Engenheiros veterinários e especialistas em reabilitação começaram a chegar, todos intrigados com a ideia inovadora que tinha nascido da imaginação de uma criança. O projeto, que logo foi apelidado de Operação Pégaso, em homenagem ao cavalo alado da mitologia grega, começou a tomar forma. Desenhos técnicos foram criados, materiais foram encomendados e uma atmosfera de cautela otimista começou a se espalhar pelo estábulo. Aurora, por sua vez, passava cada momento livre ao lado de Trovão, contando-lhe sobre os progressos e prometendo que em breve ele estaria de pé novamente.
À medida que o sol se punha sobre Pinival naquela noite, iluminando o céu com tons de laranja e rosa, havia uma sensação palpável de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A jornada seria longa e desafiadora, mas pela primeira vez desde o acidente, havia uma luz no fim do túnel. E tudo graças à imaginação e ao amor incondicional de uma criança que se recusou a desistir de seu amigo. As semanas que se seguiram à concepção da Operação Pégaso foram intensas e desafiadoras. O estábulo Pine Valley, antes um local tranquilo dedicado ao treinamento e cuidado de cavalos, transformou-se em um centro de inovação fervilhante de atividade. Engenheiros, veterinários e especialistas em reabilitação equina de todo o país começaram a chegar, atraídos pela ousadia do projeto. O celeiro onde Trovão estava alojado tornou-se o epicentro dessa revolução, com mesas de desenho, computadores e protótipos em miniatura ocupando cada centímetro disponível. Aurora, apesar de sua tenra idade, estava no centro de tudo. Sua ideia original continuava sendo a base do projeto, e os adultos frequentemente se voltavam para ela em busca de inspiração quando enfrentavam obstáculos. É incrível como a mente de uma criança pode ver soluções que nós, adultos, muitas vezes perdemos de vista, comentou o Dr. Carlos, um dos principais engenheiros do projeto, após uma longa discussão sobre o design do sistema de suporte. No entanto, nem tudo eram flores. À medida que o projeto avançava, novos desafios surgiam constantemente. O maior deles era criar um sistema que fosse forte o suficiente para suportar o peso de Trovão, mas flexível o bastante para permitir movimento natural. O problema é o equilíbrio, explicou Rosa durante uma das muitas reuniões da equipe. Se o suporte for muito rígido, Trovão não conseguirá se mover naturalmente. Se for muito flexível, pode não oferecer o apoio necessário. Além disso, havia a questão do tempo. A condição de Trovão, embora estável graças aos cuidados incansáveis da doutora Sofia e sua equipe, não poderia permanecer assim indefinidamente. A cada dia que passava, os riscos de complicações aumentavam. Helena, dividida entre seu papel de administradora do estábulo e mãe de Aurora, sentia o peso da responsabilidade. "E se não conseguirmos a tempo?" perguntou ela a Rosa uma noite, depois que Aurora finalmente adormeceu, exausta após outro longo dia no estábulo. Rosa abraçou a irmã, compreendendo sua preocupação. "Estamos fazendo o nosso melhor, Helena. E mesmo que não consigamos ajudar Trovão a tempo, pense em quantos outros animais poderemos salvar no futuro com essa tecnologia." Enquanto isso, Aurora permanecia incansavelmente otimista. Todos os dias, após a escola, ela corria para o estábulo, ansiosa para ver os progressos e passar tempo com Trovão. "Olha só, amigão!" exclamava ela, mostrando a Trovão os novos desenhos e protótipos. "Logo, logo você vai estar andando de novo, eu prometo." A conexão entre Aurora e Trovão parecia mais forte do que nunca. O cavalo, mesmo em sua condição debilitada, sempre parecia se animar com a presença da menina. Seus olhos ganhavam um brilho especial, e ele frequentemente tentava levantar a cabeça para alcançá-la. Um dia, durante uma dessas visitas, algo extraordinário aconteceu. Aurora estava sentada, ao lado de Trovão, lendo para ele uma de suas histórias favoritas, quando, de repente, o cavalo fez um movimento mais pronunciado com suas patas traseiras. "Mãe, doutora Sofia, venham rápido!" gritou Aurora, sua voz tremendo de emoção. Todos correram para ver o que estava acontecendo. A doutora Sofia imediatamente começou a examinar Trovão, seu rosto uma mistura de concentração e esperança contida. "Há definitivamente um aumento na resposta motora", declarou ela após alguns minutos de exame cuidadoso. "Não é muito, mas é um progresso significativo comparado a algumas semanas atrás." A notícia se espalhou rapidamente pelo estábulo, injetando uma nova dose de energia e determinação na equipe. Era como se Trovão estivesse dizendo a todos que não havia desistido, que estava lutando ao lado deles. "Viu?" disse Aurora.
seus olhos brilhando de lágrimas de alegria. Eu sabia que você conseguiria, Trovão. Você é o cavalo mais forte e corajoso do mundo. Aquele pequeno progresso foi o impulso que a equipe precisava. Nos dias que se seguiram, o trabalho se intensificou ainda mais. Noites em claro tornaram-se comuns, com engenheiros e veterinários trabalhando incansavelmente para finalizar o protótipo. Finalmente, após semanas de trabalho árduo, testes e ajustes, o sistema de suporte estava pronto para seu primeiro teste real. A estrutura, uma combinação impressionante de tecnologia de ponta e engenharia criativa, ocupava boa parte do celeiro. Arneses especialmente projetados, polias de alta resistência e um sistema computadorizado de controle de peso formavam o coração da Operação Pégaso. Na véspera do grande dia, Helena encontrou Aurora adormecida ao lado de Trovão, seu pequeno corpo encolhido contra o flanco do cavalo. Com cuidado para não acordá-la, Helena cobriu a filha com um cobertor. "Vocês dois são incríveis", sussurrou ela, olhando para Aurora e Trovão. "Não importa o que aconteça amanhã, vocês já realizaram um milagre." Enquanto a noite caía, sobre Pinevale, uma mistura de ansiedade e esperança pairava no ar. O dia seguinte traria o momento da verdade. Seria o sonho de uma menina capaz de superar todos os obstáculos e devolver a Trovão a chance de ficar de pé novamente? A resposta estava a apenas algumas horas de distância, e todos no estábulo mal podiam esperar para descobrir. O amanhecer chegou a Pinevale com uma mistura de expectativa e nervosismo palpável no ar. O dia que todos esperavam ansiosamente finalmente havia chegado, o primeiro teste real do sistema de suporte para Trovão. Aurora acordou cedo, mal tendo dormido. Durante a noite de tanta excitação, ela correu para o celeiro antes mesmo do café da manhã, determinada a estar ao lado de Trovão em cada momento desse dia crucial. "Bom dia, amigão", exclamou ela, entrando no celeiro. "Hoje é o grande dia. Você está pronto?" Trovão relinchou, suavemente em resposta, como se entendesse a importância do momento. Seus olhos expressivos pareciam refletir uma mistura de ansiedade e determinação que ecoava os sentimentos de todos ao seu redor. Ao longo da manhã, o celeiro foi se enchendo de pessoas. A equipe de engenheiros fazia os últimos ajustes no sistema, veterinários preparavam equipamentos de monitoramento e uma pequena equipe de filmagem, convidada para documentar o evento histórico, montava suas câmeras. Helena observava tudo com um nó na garganta, dividida entre a esperança e o medo. Ela se aproximou de Aurora, que estava sentada ao lado de Trovão, sussurrando palavras de encorajamento em seu ouvido. "Querida", chamou Helena suavemente, "está quase na hora. Você está pronta?" Aurora olhou para sua mãe, seus olhos brilhando, com uma mistura de excitação e determinação. "Estou, mãe. Trovão e eu estamos prontos para qualquer coisa." A doutora Sofia se aproximou, seu rosto sério, mas gentil. "Certo, pessoal. Vamos começar. Aurora, preciso que você fique um pouco afastada enquanto colocamos Trovão no sistema, ok? Prometo que assim que for seguro, você poderá se aproximar." Aurora assentiu, relutante em deixar o lado de seu amigo, mas entendendo a necessidade. Ela se juntou a Helena, Rosa e os outros espectadores em uma área designada, observando ansiosamente enquanto a equipe começava a preparar Trovão. Com cuidado e precisão, os veterinários e engenheiros trabalharam juntos para posicionar os arneses especialmente projetados ao redor do corpo de Trovão. O cavalo, surpreendentemente calmo, parecia entender a importância do momento e cooperava plenamente. "Sistema de suporte ativado", anunciou um dos engenheiros após alguns minutos tensos, iniciando elevação gradual. Um silêncio absoluto caiu sobre o celeiro enquanto o sistema lentamente começava a levantar Trovão. Centímetro por centímetro, o cavalo foi sendo erguido do chão. Aurora apertava forte a mão de sua mãe, seus olhos fixos em cada movimento de seu amigo equino. Quando Trovão estava completamente suspenso, a doutora Sofia começou a examinar suas reações. Sinais vitais estáveis,
ela anunciou. Nenhum sinal de desconforto. Vamos tentar o próximo passo. Lentamente, o sistema começou a baixar Trovão, permitindo que suas patas dianteiras tocassem o chão. O cavalo, instintivamente, tentou se firmar. Olhem! Gritou Aurora de repente. As patas traseiras, elas estão se movendo. Todos os olhos se voltaram para as patas traseiras de Trovão. De fato, havia um movimento sutil, mas inconfundível. O cavalo estava tentando usar suas patas traseiras para ajudar a suportar seu peso. A doutora Sofia rapidamente se moveu para examinar mais de perto. Incrível, ela murmurou. Há definitivamente uma resposta muscular voluntária. Não é muito, mas é mais do que tínhamos há algumas semanas. A emoção no celeiro era palpável. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Helena. Rosa abraçava os engenheiros, e até mesmo os membros mais céticos da equipe não podiam esconder seus sorrisos. Posso ir até ele agora? Perguntou Aurora, mal conseguindo conter sua excitação. Após um rápido assentimento da doutora Sofia, Aurora correu para o lado de Trovão. Você conseguiu! Ela exclamou, abraçando o pescoço do cavalo. Eu sabia que você conseguiria. Trovão relinchou suavemente, baixando a cabeça para tocar gentilmente o ombro de Aurora. A conexão entre os dois era quase palpável, comovendo a todos que assistiam. Nos minutos seguintes, a equipe continuou monitorando cuidadosamente as reações de Trovão. O cavalo parecia estar se adaptando bem ao sistema, mostrando sinais encorajadores de movimento e equilíbrio. Isso é apenas o começo, explicou a doutora Sofia para o grupo reunido. Temos um longo caminho pela frente, mas isso é mais do que esperávamos neste estágio. Trovão está nos mostrando que a recuperação é possível. Helena se aproximou de Aurora, que ainda estava ao lado de Trovão. Você fez isso acontecer, querida, disse ela, abraçando a filha. Sua ideia, sua fé. Você nunca desistiu. Aurora sorriu, seus olhos brilhando de felicidade. Não fui só eu, mãe. Foi todo mundo, e principalmente o Trovão. Ele é o mais corajoso de todos nós. Enquanto o sol da tarde banhava o celeiro com uma luz dourada, havia um sentimento de triunfo no ar. O primeiro teste havia sido um sucesso, além das expectativas mais otimistas. Claro, ainda havia muito trabalho pela frente, muitos desafios a superar. Mas naquele momento, naquele celeiro em Pinevale, algo extraordinário havia acontecido. A Operação Pégaso não era apenas sobre salvar um cavalo. Era sobre o poder da esperança, da inovação e do amor incondicional. Era sobre como a visão pura de uma criança podia inspirar adultos a fazer o impossível. E, acima de tudo, era sobre Trovão, um cavalo que, contra todas as probabilidades, estava dando seus primeiros passos em direção a um futuro que apenas algumas semanas antes parecia impossível. Enquanto a equipe começava os preparativos para baixar Trovão de volta ao seu descanso, Aurora sussurrou no ouvido do cavalo. Isso é só o começo, amigão. Em breve, estaremos correndo juntos pelos campos novamente, eu prometo. E de alguma forma, todos ali sabiam que essa não era apenas a promessa de uma criança. Era uma visão do futuro que, graças à determinação de Aurora e à coragem de Trovão, estava mais próxima de se tornar realidade do que jamais imaginaram possível. As semanas que se seguiram ao primeiro teste bem-sucedido do sistema de suporte foram uma montanha-russa de emoções para todos em Pinevale. O sucesso inicial havia trazido uma onda de otimismo, mas também trouxe consigo novos desafios e expectativas. Para Trovão, cada dia trazia uma nova batalha. As sessões de terapia, agora uma parte integral de sua rotina, eram intensas e muitas vezes exaustivas. O sistema de suporte, carinhosamente apelidado de Asas de Pégaso por Aurora, permitia que Trovão ficasse de pé e tentasse dar passos, mas o processo era lento e às vezes doloroso. Aurora, fiel à sua promessa, estava ao lado de Trovão em cada passo do caminho. Ela ajustou sua rotina escolar para poder passar as tardes no estábulo, muitas vezes fazendo sua lição de casa sentada ao lado do amigo equino, enquanto ele descansava entre as sessões. Você está indo tão bem, Trovão, encorajava ela.
acariciando o pescoço do cavalo após uma sessão particularmente difícil. Lembra quando você nem conseguia ficar de pé sozinho? Olha só para você agora. A doutora Sofia e sua equipe monitoravam o progresso de Trovão cuidadosamente. Cada pequeno avanço era celebrado, cada retrocesso estudado e aprendido. É incrível, comentou a veterinária durante uma reunião de equipe. A capacidade de recuperação de Trovão está superando nossas expectativas, e não posso deixar de pensar que grande parte disso se deve ao apoio emocional que ele recebe, especialmente de Aurora. Helena, observando a dedicação incansável de sua filha, sentia um misto de orgulho e preocupação. Estou preocupada que ela esteja se envolvendo demais, confessou a Rosa uma noite. E se as coisas não derem certo no final? Rosa abraçou a irmã, compreendendo sua preocupação. Helena, o que Aurora está fazendo é extraordinário. Ela está aprendendo sobre compaixão, perseverança e o poder de acreditar em algo maior que ela mesma. Não importa o resultado final, essas lições vão ficar com ela para sempre. Enquanto isso, a notícia do progresso de Trovão e do inovador sistema de suporte começou a se espalhar além dos limites de Pineval. Jornalistas, especialistas em equinos e até mesmo celebridades começaram a visitar o estábulo, todos querendo ver por si mesmos o milagre em andamento. Um dia, durante uma dessas visitas, algo inesperado aconteceu. Uma famosa atriz, conhecida por seu amor por cavalos, estava observando uma das sessões de terapia de Trovão quando Aurora se aproximou dela. Você acha que pode ajudar outros cavalos como o Trovão? Perguntou Aurora, sua voz cheia de esperança. A atriz, tocada pela sinceridade da menina, se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Aurora. Sabe de uma coisa? Acho que posso sim. Na verdade, você acabou de me dar uma ideia incrível.